Noite nós vamos falar sobre o caminho do livramento e o texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo de número 8, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito do pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. E pedimos, ministra em nós. Nós precisamos, carecemos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos iniciando a primeira série deste ano, a partir deste domingo. Esse ano Deus falou conosco, com a equipe pastoral, de falarmos sobre profundidade. Nada mais importante do que falarmos de profundidade, falando do nosso relacionamento com Deus. Como que nós nos relacionamos com o Senhor. O texto que nós lemos, ele está conectado com o texto que foi ministrado na parte da manhã pelo pastor Duda, quando ele falou aos nossos corações. Ele falou dessa luta que nós temos contra o pecado, o desafio que nós passamos diariamente. Você sabe do que eu estou falando, dos momentos difíceis que nós vivemos. E uma frase que eu quero destacar desse texto lá da mensagem da manhã, que é de Romanos 7, do 14 ao 25, é a frase quando Paulo diz assim: pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Você se identifica com essa mensagem, com essa palavra, com essa frase? Eu me identifico. Eu olho para essa frase e vejo, puxa, como é um desafio para nós vivermos como cristãos. Essa frase, o que Paulo procura esclarecer e trazer para nós aqui, nós pensamos da seguinte forma: eu faço o que não quero, e se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Essa luta que nós passamos diariamente. E qual o motivo disso? É porque a nossa carne, ela é má. A nossa carne, ela não é algo bom. Nós somos totalmente depravados. Se você conhece os 5 pontos calvinistas, estudou a Tulipe, você sabe, esse é o primeiro ponto que trata sobre esse assunto, sobre a nossa incapacidade de nos salvar. E esse sentimento do pecado, dessa frustração que vai entrando no nosso coração, faz com que a gente olhe e nós possamos ver o que é bom, mas sermos incapazes de fazer aquilo que é bom por nós mesmos. Ou uma outra questão que nos esclarece isso, é aquele sentimento: eu odeio o pecado, tenho certeza que ele não faz bem para mim, mas amamos ao mesmo tempo, porque da forma que nós odiamos, nós vivemos essa loucura de amar e odiar o pecado. E essa batalha que Paulo trata nesse texto, ela era tão real, tão forte no dia a dia, no cotidiano, que filósofos, escritores, poetas falavam a respeito disso. E um desses se chamava Ovídio, que era um poeta romano, e ele escreveu o seguinte a respeito dessa luta entre querer fazer o bem, mas praticar o mal, de saber que é ruim o mal, mas ficar envolvido com ele. E ele escreveu uma frase que ele diz assim: eu vejo as coisas boas e as passo, mas sigo para as piores. Essa luta que nós vivemos. E Paulo, falando aqui, também conhece o contexto judaico, de como que compreendia ou entendia essa questão específica. E como que o judeu, o judaísmo, a religiosidade da época resolveu essa situação? Resolveu da seguinte forma: com o Yetzer Hatov e o Yetzer Hará, os dois impulsos. O primeiro impulso é para o bem, o segundo impulso é para o mal. Eles falavam: o ser humano, o homem tem isso. Havia
rabinos que criam profundamente nisso e desenvolviam teses e teologias e doutrinas a respeito disso, e diziam que isso estava no próprio embrião do homem. Na matriz, antes do homem nascer, o homem tinha isso. Outros diziam ainda, o ser humano tem uma segunda personalidade, e essa segunda personalidade é malévola. Esse era o pensamento, era o ensinamento para tratar com esse assunto. Mas eles também acreditavam que ninguém precisa sucumbir a essa personalidade. Então, como vencer? A resposta que eles davam era simples: viva a lei. Pratique a lei, que se você praticar a lei, você não vai sucumbir a essa personalidade malévola que te leva a pecar. Se nos apegarmos nesse tipo de pensamento, acreditarmos que isso é possível, nós seremos incoerentes, porque nas nossas forças nós não conseguimos. E se nós buscarmos a lei para tentar fazer isso, também não conseguimos, ou seja, isso é impossível de se praticar. Isso é impossível de viver dessa forma. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite para nós aqui, pensando sobre a mensagem dessa noite, que eu quero ministrar para vocês, que é o caminho para o livramento, qual é o caminho? Como de fato podemos ser livres do pecado? Para nós sermos livres do pecado, para viver no caminho do livramento, em primeiro lugar, é necessário estar em Jesus Cristo permanentemente. É necessário, nós precisamos estar neste lugar. Isso significa que aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus pelos nossos pecados, quando nós entendemos a importância de estar nele. E por isso nós vivemos de acordo com os padrões do reino de Deus. Por isso nós vivemos com os ensinamentos que Jesus deixou para nós, os seus princípios. E o verso primeiro que nós lemos aqui diz assim: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu faço uma pergunta para você pensar: você entende a força dessa afirmação? Você entende o que essa frase fala e significa? Talvez seja uma das frases ou versos que você tenha decorado em seu coração. Talvez essa frase, esse verso seja algo que você lembre com muita facilidade quando pensa nos evangelhos. Talvez tenham canções que você cante e fale a respeito disso. Mas nós entendemos a força dessa afirmação, a profundidade, o significado da mesma. Primeira coisa, sem Cristo estamos condenados. Sem Cristo, somos merecedores da morte eterna. Significa que tem uma condenação contra nós. Você já foi condenado em alguma circunstância, alguma instância, algo que falaram: não, você é culpado, você errou, você falhou, e não teve justificativa? É como se estivéssemos num banco de réu, e o tribunal, o juiz, o júri reconhecesse que nós somos culpados e somos merecedores de pagar aquela pena. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos e irmãs, o único lugar onde nós não somos condenados é quando nós estamos em Cristo. É neste lugar que nós vencemos. É neste lugar que nós podemos caminhar. É neste lugar que devemos permanecer todos os dias da nossa vida. Esse estar aqui não é hoje estou na igreja, então eu estou vivendo essa vida de salvação, amanhã eu estou fora da igreja fazendo outras atividades, eu não tenho relação nenhuma com Cristo. Não, é estar com Cristo aqui hoje, é estar com Cristo à noite, é estar com Cristo todos os dias e todos os momentos, no melhor lugar do mundo que você pode estar, que é debaixo da mão poderosa do Senhor. É neste lugar que não há condenação. É neste lugar que nós precisamos viver. É nesse lugar que nós devemos estar. Por isso, a necessidade da prática das disciplinas espirituais. Por isso nós estamos nesses 30 dias te desafiando para que você faça a sua leitura e as suas devocionais nesse material aqui, para que você entenda a importância que tem a meditação e quanto isso transforma a sua vida. Que você entenda a importância de uma vida de oração constante, permanente, para que entendamos a importância de jejuar. Talvez nesses 30 dias você fez uma escolha de algo que eu vou me abster, eu não vou fazer nesse período. E nesse período que você tirar isso, provavelmente você vai sentir falta.
Alguns eu sei que não podem fazer jejum como eu de alimentos, mas farão jejum de alguma coisa específica, de um chocolate, seja de um café, enfim, de algo que você sabe que aquilo vai te fazer falta. E quando você se abster daquilo, dobre os teus joelhos, busque a presença de Deus, porque se a sua carne está berrando e pedindo por aquilo, a tua alma clama pela presença de Deus. Por isso, estar em Cristo é o lugar que a gente precisa permanecer para viver no caminho do livramento. Nós precisamos estar nesse lugar, nós precisamos viver essa prática, nós precisamos andar com Jesus desse jeito todos os dias, todos os instantes e todos os momentos da vida, e não fazer uma separação que quando eu estou na igreja, quando eu estou num pequeno grupo, quando eu estou em alguma coisa que eu considero religiosa que me aproxima de Deus, é só nesse lugar que eu estou com Jesus. Não, eu preciso estar com Jesus todos os dias. Seja no meu local de trabalho, onde lá eu encontro os meus amigos, e lá tem conversa de todas as coisas e de vários assuntos, ali eu preciso estar com Jesus. Seja dentro da minha casa, na minha relação com os meus filhos, com o meu cônjuge, ali eu preciso estar com Jesus. Seja no íntimo do meu quarto, na frente de um computador, seja onde ninguém está vendo, ali eu preciso estar em Cristo permanentemente. Esse é o passo que nós devemos dar, esse é o passo que nós precisamos caminhar. O segundo passo que nós precisamos fazer para viver um caminho de livramento é crer que Deus pode quebrar o domínio do pecado. Você crê nisso, amém? Deus pode quebrar sim o domínio do pecado. Veja o verso 2, diz assim: a lei do Espírito livrou da lei do pecado e da morte. Amado, guarda isso no teu coração. Jesus não te salvou para você ser escravo do pecado. Ele não nos salvou para vivermos sofrendo com o pecado, para ficarmos amarrados nele. Tem muito crente vivendo infelizmente dominado pelo pecado, arrastado, enrolado nas situações. Talvez até lute, batalhe, talvez esteja até tentando com todas as suas forças, mas não se liberta do pecado. Talvez venha na igreja constantemente, esteja participando das celebrações e tudo mais, e pensa, nesta semana as coisas vão ser diferentes, mas de novo vai e cai naquele mesmo pecado, naquelas mesmas falhas, até que chega um momento que de tanto estar preso naquele pecado, estar enrolado naquela situação, começa a acreditar que não tem jeito, o pecado me domina, o pecado tem controle sobre a minha vida, eu não tenho como vencer, e aí a nossa mente vai ficando cauterizada, o nosso coração começa a endurecer, os pensamentos se amoldam aos padrões deste mundo, e aí nós começamos a achar, está tudo bem, não tem problema, todo mundo vive assim, todo mundo pratica dessa forma. A mentira do inferno tomou conta, e a pessoa passa a acreditar, é assim mesmo, eu não consigo vencer o pecado. Esquece do que a palavra diz, a lei do Espírito da vida livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres em nome de Jesus. Isso precisa estar claro para nós. Isso precisa ser uma verdade que nós precisamos trazer à nossa mente, que nos traz esperança, que faça com que a gente viva dessa forma. Muitas pessoas, quando permite que essa mentira tome conta do seu coração, começam até a acreditar, olha, esse pecado que eu estou vivendo é uma maldição que já vem na minha família e está acontecendo direto. E talvez comece a pensar assim, ler a Bíblia já não faz mais sentido, porque eu leio e nada muda na minha vida. Ouve a palavra, talvez até se emocione, canta os louvores, até fica tocado, chora, mas a vida não é transformada. E o motivo disso é porque estamos talvez vivendo dominados pelo pecado. Esquecemos que o Senhor pode realmente mudar a nossa história. E em nome de Jesus, irmão, eu quero falar uma coisa para você aqui. Volte os teus olhos para Deus e declare: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Vale isso. Você é uma nova criatura em Jesus. Satanás não tem poder contra a tua vida, ele não pode te enrolar e te prender dessa forma. Você tem Cristo em sua vida e Ele quer te libertar. Nós precisamos ter isso muito claro.
Por isso nós precisamos quebrar, em nome de Jesus, o domínio do pecado, da morte sobre as nossas vidas. Mas pastor, como que nós fazemos isso? A palavra do Senhor Jesus nos diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Eu tenho certeza que quando fazemos isso, fazemos de coração, confessamos, nos arrependemos e o Senhor nos perdoa. A palavra diz que Ele joga no mar do esquecimento aquilo que nós cometemos. Mas daí a gente, quando percebe, vai lá e comete o mesmo erro, vai lá e comete o mesmo pecado, comete a mesma situação. Nós esquecemos às vezes, ou talvez não fomos orientados, que a palavra também nos diz em Tiago, capítulo 5, verso 16, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Amados, a confissão do pecado é libertação do poder de Satanás contra as nossas vidas. Falar do nosso pecado, é importante que a gente faça isso, que a gente declare. A transformação, a libertação, o avivamento começa pela confissão, por darmos nome ao nosso pecado, a dizermos que precisamos de ajuda e necessitamos que o Senhor nos socorra, a contar com irmãos que podem nos ajudar. Nós não somos perfeitos, aliás somos imperfeitos por conta do pecado, mas resgatados e justificados pelo amor de Deus através de Jesus. Mesmo sendo imperfeito, nós sabemos, se confessarmos, se pedirmos ajuda, se tivermos pessoas para caminhar, que a gente possa compartilhar, o Senhor vai nos perdoar. Somos pecadores e carecemos do Senhor. Então nós precisamos, em segundo lugar, crer que Deus pode quebrar o domínio do pecado. Em terceiro lugar, meus irmãos, para viver o caminho de livramento, nós precisamos confiar que em Jesus somos de fato livres. Nós precisamos ter isso muito claro em nossos corações, que em Jesus nós somos de fato livres. O verso número 3 diz assim para nós: o que a lei não podia fazer, Deus fez enviando o seu próprio Filho. Eu pensei aqui, deste verso, a frase por causa da fraqueza da carne. Quando nós lemos o verso completo, ele diz assim: o que a lei não podia fazer por causa da nossa fraqueza, Deus fez enviando o seu próprio Filho. Você já falou, ou ouviu alguém dizendo assim: a carne é fraca, cometi o erro, pequei, falhei, fiz algo que não deveria ter feito. Essa frase, o que ela quer expressar é que o corpo humano, esse corpo que está cheio de pecado, cheio de falha, não consegue resistir às tentações. Quando nós falamos a carne é fraca, nós estamos dizendo que temos a tendência de pecar. Talvez, num momento de fraqueza, numa hora de vulnerabilidade, você já tenha dito isso: a carne é fraca, falhei, errei, cometi um erro. O que a lei não podia fazer, Deus fez enviando o seu Filho. Não temos dúvidas da vulnerabilidade que pode agir em nossas vidas, da nossa carne. Não temos dúvida da tendência ao pecado. Sabe, e apesar de eu perguntar para você, e se eu falar individualmente, ou fizer uma pergunta aqui, eu tenho quase certeza que todos responderemos: sim, a carne é fraca, eu tenho tendência ao pecado, eu sei que eu posso falhar, eu sei que eu posso errar. O que surpreende é a facilidade que temos, sabendo que a nossa carne é fraca, de procurar a lei, de viver debaixo da lei, para superar as nossas fraquezas. Eu vou explicar isso. A lei dizia que o homem deveria guardar o sábado, o Shabat. A lei dizia que o sábado era o dia para que o homem tivesse aquele tempo de estar com Deus. E você conhece essa história, está lá no Gênesis. E no último dia Deus descansou. E a partir disso, esse era o dia que o homem iria dedicar-se para estar com Deus.
E aí o homem, o ser humano, tão falho, falou assim: eu vou me colocar debaixo da lei para que eu possa vencer a fraqueza da minha carnalidade. Sabe o que ele fez? No sábado eles começaram a criar regras. Mas como que nós vamos nos aproximar de Deus? Como que nós vamos fazer para realmente a gente ficar tão perto desse Deus tão santo, tão puro e tão limpo? Então no Shabá eles começaram a colocar algumas regras. A primeira regra foi para as mulheres: no dia de sábado, coloquem um cobertor ou uma toalha, um pano em cima dos espelhos da casa de vocês. Sabe por quê? Há um risco de que quando a mulher estiver andando dentro de casa, ela olhar para o espelho e ver um cabelo branco. E ao ver um cabelo branco, ela não vai resistir e ela vai arrancar o cabelo branco. E ela pecou diante de Deus, porque ela trabalhou no sábado. Ela fez um movimento que não podia fazer. E aí alguém chegou e falou assim: tá, mas e se a minha casa estiver pegando fogo no sábado? Tá tudo lá dentro, como que eu faço? Bom, para você não pecar no sábado, para você não cair no pecado da sua carne que é fraca, faz o seguinte: a tua casa está incendiando, você entra lá dentro, não carrega nada, porque o que eles tinham de bens eram roupas. Vista várias roupas, uma em cima da outra, dentro do incêndio, e sai andando, que assim você não está pecando. Você tem ideia? Essas eram as leituras que se fazia a respeito disso. E outros pensavam assim: tá, mas o Shabá diz que eu posso andar só 1 milha, mas eu vou ter que ir na casa do Lucas e dá mais de 1 milha, como que eu faço? Faz o seguinte: o dia anterior, pega uma roupa que caracteriza que é seu, coloca na metade desse caminho, para que você possa andar mais que 1 milha. Amados, isso faz a gente refletir e pensar a respeito dessas coisas. Toda vez que buscamos a prática da lei, toda vez que nós buscamos nos agarrar na lei para sermos livres, nós nos parecemos com os fariseus. Nós buscamos ajuste, nós buscamos remendos para fazer isso. E aí a gente acredita que o relacionamento com Deus não é esse relacionamento diário que eu faço isso de maneira prazerosa, de conversar com Deus, de orar, de meditar na sua palavra. E aí eu começo a pensar assim: se eu vier só no culto de domingo, tá bom. Tá bom, meu relacionamento ficou legal. E sabe que isso foi se tornando algo muito característico no cristianismo. E a gente viu como isso foi se desdobrando. Mas se eu vier só 2 domingos, tá bom também. Já caracteriza que eu sou da igreja. Mas se eu vier só 1 domingo, não tem problema. E nós começamos a nos apegar em regras. Se eu só fizer isso, se eu só fizer aquilo, isso me torna mais cristão ou menos cristão, mais santo, menos santo. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu não tenho. E a gente começou a acreditar que o caminho para nós termos uma vida com Deus é o exterior, é o que as pessoas veem em nós. Nesse texto, Paulo destaca 2 palavras. No verso número 4, ele vai falar sobre nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando Paulo fala de carne aqui, ele tem essa palavra, no grego é sarx, ela tem 3 sentidos, e o sentido que ele quer dar de destaque aqui, é a carne como aqueles que andam segundo os romanos. A carne no sentido, aqueles que andam segundo os gentios, aqueles que andam e vivem uma vida em oposição à vida cristã. E o que Paulo está colocando e trazendo para aqueles que leem, para nós aqui, é o risco de vivermos essa vida segundo a carne, de praticarmos essas coisas. Paulo deseja utilizar esta palavra aqui para referir-se à real natureza humana, estar na carne e a viver dessa forma, sem Cristo, sem estar debaixo do controle de nossas vidas. Ele quer mostrar toda a fraqueza, a impotência, o desamparo que há no homem que vive sem Deus, ou o homem que vive na carne.
A ênfase está na natureza humana, pecaminosa. No viver segundo a carne é viver uma vida mundana, uma vida dominada pelos desejos, em vez de estar dominada ou controlada pelo próprio Deus e seu amor. Quando Paulo fala a respeito dessa carne, ele fala do lado mais baixo do homem. Viver na carne é isso. Nós não vivemos mais nessa carne. Nós não andamos mais dessa forma. O que Paulo fala para nós é que agora nós vivemos segundo o Espírito. E esse Espírito que ele destaca aqui é o pneuma. É o ar que nós respiramos. E nesse ar que respiramos, a gente vai ver que só neste capítulo ele vai falar 30 vezes dessa palavra. Paulo quer dar um destaque para nós. O que nós estamos preenchendo dentro de nós? O que nós estamos colocando para dentro da nossa vida? E no Antigo Testamento, para espírito, a palavra utilizada era ruá, que tem duas ideias. A primeira ideia sobre ruá é espírito, mas também quer dizer vento, mas não o vento que nós vemos desse ventilador, mas aquele vento impetuoso. O outro significado para essa palavra é a ideia de algo que é mais do que humano, algo que não é do homem, algo que não pode ter alcance. Eu não posso conseguir por mim mesmo, eu não posso conquistar, não é pela minha força, não é pela prática da lei, não sou eu que faço isso. Para Paulo, o Espírito representa um poder divino. O homem, antes de ser cristão, nós antes de termos esse encontro real com Cristo, com a graça irresistível que nos alcançou, a única coisa que ele tinha a seu favor era a própria natureza pecaminosa. Amados, todas as vezes que nós tentarmos pela nossa força fazer algo para conseguirmos nos aproximar de Deus, sem o poder do Espírito Santo nós não conseguiremos nada. Sem o poder do Espírito Santo nós não faremos nada. Quando o homem tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, entra na sua vida o ruá, esse vento impetuoso, esse poder do Espírito de Deus. A pergunta que eu trago para você pensar e refletir é: que vento está soprando dentro de você? O que está preenchendo dentro de você? O que você tem deixado que controle a sua vida interior? Eu quero terminar essa palavra para deixar para você esclarecido a história de uma pessoa que marcou a minha vida no início do meu ministério. Um jovem cristão, filho de pastor, a vida inteira dentro da igreja. Ele me conheceu. Quando esse jovem me conheceu, eu estava iniciando o ministério, e eu não tinha o perfil de pastores da igreja dele. Na igreja dele, o pastor tinha que ser X, Y, Z, tinha que ter uma certa idade, tinha que ter um jeito de falar, tinha que usar um tipo de roupa. E eu era totalmente diferente de tudo que ele tinha visto de pastoreio até aquele momento. Ele tinha um grande problema na vida dele. E ele conheceu uma pessoa da igreja e perguntou: será que o seu pastor conversaria comigo? Ela falou: ele conversa. E ele veio conversar comigo. E ele, quando veio falar comigo, ele chegou para mim e disse assim: pastor, a minha vida está enrolada. Eu estou sofrendo por conta de um pecado. E esse pecado tem gerado na minha vida problemas tão graves, tão complicados, tem trazido tanta desgraça sobre mim, que tem dias que eu quero tirar a minha vida por esse pecado que eu estou vivendo. E ele me contou a história dele, e eu falei assim: e você procurou a sua igreja? Você procurou o seu pastor? Ele falou: procurei. Você contou sobre isso? Contei. E o que aconteceu? Me deram 6 meses de banco, de disciplina. E depois, mais nada. Ele continuou contando a história dele. Eu falei: tá, depois que você me contou tudo isso que você vive hoje, o que você quer? Ele falou assim, ele não me chamou de pastor, me chamou pelo meu nome. Ele falou: Jonathan, sabe o que é?
toda vez que eu estou praticando o meu pecado, toda vez que eu estou envolvido nele, eu gosto demais desse pecado. Eu me sinto completo. Mas depois que eu pratico isso, depois que eu vivo essa experiência, eu me sinto a pior criatura da face da terra. Eu me sinto destruído. Eu me sinto escravizado. Eu me sinto derrotado. Sabe, amados, quando nós não entendemos, quando nós não compreendemos o sacrifício de Cristo na cruz, quando nós não entendemos que já não há mais nenhuma condenação, porque agora Cristo vive em nós, o pecado faz isso com a gente. O pecado nos destrói. O pecado faz com que a gente comece a viver uma vida fantasiosa, mentirosa. Porque assim, não tem problema, ninguém está vendo, ninguém está sabendo o que eu estou fazendo, então está tudo bem, está tudo tranquilo. Uma vez eu estava preparando um sermão, e as minhas filhas eram pequenininhas, e elas brincavam de uma brincadeira em casa de, estamos indo para o shopping, e vamos pegar o Uber. Ela, pai, posso brincar no carro? Pode. E elas começaram a brincar no carro, e a Sara falava para a Sofia, Sofia, finge que você é isso. Sara, finge que você é aquilo, e finge isso, e finge isso. E daqui a pouco o Espírito Santo falou no meu coração, Jonathan, perceba isso. Tem muito cristão vivendo dessa forma. Finge que é. Finge que você vive assim. Finge que agora você é crente. Finge que agora você é santo. Finge que agora a tua vida está assim. E nós vamos nos enganando, dizendo, porque eu não consigo mais vencer o pecado. Fecha teu olho. Eu quero que você tenha um tempo com Deus nesse momento. Eu quero que você, essa palavra que me confrontou e me confronta até hoje, confronte o teu coração também. Nós estamos entrando nesse mês onde nós vamos tratar desse tema de profundidade com Deus, e não dá para sermos profundos com Deus se antes nós não encararmos esse problema chamado pecado em nossa vida. Se antes nós não falarmos e darmos nome, Senhor, eu estou sofrendo com este pecado. Enquanto você ora, enquanto você fala com Deus, o louvor vai estar tocando uma canção, e depois eu quero te desafiar. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior,
tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Você pode ficar com teus olhos fechados, porque é entre você e Deus esse desafio. Eu quero que você pense naquele pecado que tem te escravizado, aquele pecado que tem feito você se sentir derrotado, aquele que você diz, eu não consigo vencer, aquele que ninguém sabe que muitas vezes você está praticando, que você tem vergonha até de nominar esse pecado. Amados, nessa noite o Senhor quer trazer cura e libertação para as nossas vidas aqui. Nessa noite o Senhor quer transformar as nossas vidas. Eu tenho certeza e convicção disso. O sangue de Jesus derramado na cruz não foi em vão, foi para trazer liberdade, para vivermos livres em Cristo Jesus. Por isso nessa noite, todos estão de olhos fechados, eu estou percebendo aqui. Então eu quero te convidar, se essa palavra te desafiou, se essa palavra faz você dar esse passo, eu quero viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus, levante sua mão porque eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que levantou a sua mão, põe sua mão no seu coração, eu quero orar com você. Se você não levantou e quer pôr a mão, pode pôr do mesmo jeito. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque o nosso Deus não constrange ninguém, mas Ele nos confronta e nos liberta, e nesse momento Ele está te libertando deste pecado que tem te escravizado. Senhor, no nome de Jesus, eu quero clamar, Senhor, pela vida desses irmãos, que nessa noite, Senhor Jesus, com coragem levantaram as suas mãos, que nessa noite, Senhor Jesus, com coragem, Senhor, pedem a Ti, liberta-nos, Senhor. Nós não queremos mais viver escravos desse pecado. Senhor, eu não sei, Senhor Jesus, qual é a situação, mas nós temos a certeza e a convicção que o Senhor sabe de toda a situação que vivemos, porque de Ti nada nós podemos esconder, Senhor. De Ti nada, Senhor, nós podemos ocultar, Senhor. Nós nos enganamos muitas vezes, acreditando que ninguém sabe, que se ninguém sabe não tem problema, mas existe um grande problema sim, porque o nosso pecado o Senhor sabe, Ele nos afasta do Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ser libertos disso, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, viver uma vida sem culpa, sem a escravidão do pecado, sem as garras, sem as amarras de Satanás sobre as nossas vidas. E nós queremos, Senhor, dizer que nós somos libertos em Cristo Jesus, ó Pai. Por isso nessa noite, Senhor, quando cada irmão e irmã aqui coloca a sua mão no seu coração, Pai, que o toque que eles estão sentindo seja o Senhor curando e os limpando.